Com certeza você já deve ter escutado ou conhecido alguém que tem ideias muito negativas sobre casamento. Ou que já ouviu crenças do tipo que casamento não existe, que não dá certo, que é prisão, é aquela pessoa que foge de casamento, que corre bem longe. Mas tudo isso fica muito pequeno quando a gente fala de um certo pavor, um medo que parece não ter explicação quando o assunto é casamento. E isso tem um nome: gamofobia. Esse é um vídeo de curiosidades sobre o amor. Olá, eu me chamo Maylin, sou psicóloga, trabalho com relacionamentos e de um tempo para cá se tornou cada vez mais presente pessoas apresentarem um certo pavor de pensar, apenas de pensar em se casar, de pensar em um compromisso mais sério. Quando sentem a possibilidade de dar um passo adiante no seu relacionamento, pula fora. Mas é um pula fora não de qualquer jeito. É um pular fora que traz um certo sofrimento e mostra realmente um adoecimento aí. E aí que a gente pode considerar que essa pessoa tem uma certa fobia por relacionamentos mais sérios. Isso parece até um pouco engraçado, se tratando de que a nossa sociedade, ela, querendo ou não, tem uma noção de casamento um tanto negativa. Algumas pessoas criaram uma descrença sobre casamento, acreditam que por se separar ou por ser algo muito fácil, muito banal, nem acreditam mais em relação a casamentos. Mas isso não significa que a pessoa ela tem uma fobia. Para ser classificado como fobia, é preciso apresentar alguns sintomas que têm a ver com fobia. Por exemplo, uma ansiedade, uma sensação de mal-estar, palpitação, sudorese, né? A pessoa fica com a respiração um pouco mais agitada e até mesmo aquela sensação de morte que dá em casos de fobia. Por exemplo, é muito comum conhecermos alguma pessoa que tem fobia de viajar de avião, né? Ou fobia que não consegue entrar em elevador. E realmente é um medo excessivo que parece não ter explicação. A fobia tem dessa característica e não é diferente com a gamofobia. Se uma pessoa decide por si mesma que não quer casar e está muito bem resolvida com isso, isso não é classificado gamofobia. É apenas que a pessoa escolheu estar feliz em não estar em uma relação. Né? E isso não tem nada a ver com a gamofobia. Para ser gamofobia, tem que estar relacionada a um sofrimento, a um adoecimento, a um medo excessivo que a pessoa parece que não sabe de onde vem. E é importante lembrar que só quem pode diagnosticar um caso desse é o profissional de saúde mental, ou um psicólogo ou um psiquiatra. Você não pode diagnosticar aquele seu namorado ou aquela sua namorada que fugiu de um compromisso sério, tá bem? O mais interessante nesses casos é que a pessoa gamofóbica, ela tem interesse realmente em se relacionar. Ela quer estar numa relação, ela pode chegar até a gostar muito daquela outra pessoa com quem ela está se relacionando. Porém, quando se pensa em dar um próximo passo um pouco mais sério, ou casamento, ou também pode ser morar junto, ela já sente esses sintomas, né? Esses sintomas de fobia, ou desconversa, ou vai, empurrando com a barriga, né? E sofrem as duas pessoas, tanto a pessoa gamofóbica quanto a pessoa que está se relacionando com essa pessoa, porque se os interesses, a ideia de futuro não está alinhado, existe um sofrimento e muita frustração. Um dos filmes que a gente pode trazer para cá é o Noiva em Fuga, né? A gente pode lembrar que a personagem principal, quando ela ia se casar, ela fugia.
né? Então ela tinha essa característica de já fugir do compromisso mais sério. Mas aí o contexto do filme é outro. A gente pode trazer isso para a vida real. Na vida real é um pouco mais delicado, porque você imagina querer muito estar com uma pessoa, gostar daquela pessoa, se sentir feliz com aquela pessoa e não poder, não conseguir dar um próximo passo por conta de um medo muito forte, um pavor muito forte. Maylin, e de onde vem esse pavor? Muitas vezes vem de uma experiência traumática no passado, que pode ser na infância, quando a gente é pequenininho, as nossas referências de casamento são das nossas famílias, né? Da nossa família, nossos pais, nossos tios, avós. Quando a gente tem uma boa referência de casal na nossa família, a gente consegue até ter uma boa visão sobre o casamento. Mas quando a gente tem em nossa família casais em que eles se agridem, que tem muita violência, né? Ou ocorreu muita traição, a criança ela pode crescer associando o casamento a esse sofrimento, a essa violência. Outro caso também muito comum são de pessoas que viveram uma relação muito conturbada, onde existia muito abuso, onde existia aí algo tóxico, como as relações abusivas, por exemplo, né? E aí elas começam a ter aquele pavor, não querem saber mais de casamento ou nem se casam, né? Ou talvez querem conhecer novos parceiros, novas parceiras, mas aí não conseguem por conta desse trauma. Né? E aí também pode ser considerado uma gamofobia. Pronto, eu já sei o que é gamofobia, já sei classificar, já percebo aí que existe alguma coisa. O que eu faço agora? Se você se identificou com essa fobia, você precisa procurar um profissional de saúde mental. O mais indicado é um psicólogo ou um psiquiatra, para que você possa olhar para isso, investigar, tratar esses traumas, se existir esse trauma, né, que muitas vezes existe. Olhar para isso é o primeiro passo, tá? Se você percebe que está sofrendo por não conseguir dar esse passo adiante, é hora de procurar ajuda. E o mais interessante, ou até mesmo podemos dizer o mais problemático nessa classificação, nesse diagnóstico de gamofobia, é que o medo, o pavor, ele impede o fluxo natural do amor. Tanto daquela pessoa que quer estar numa relação, que quer amar, que ama, que quer receber esse amor, quanto aquela pessoa que está se relacionando com um gamofóbico, que quer dar um passo adiante, que quer viver feliz numa relação e não consegue. Então, é muito importante que a pessoa ela consiga desfazer, consiga resgatar esse fluxo natural do amor que foi aí bloqueado, talvez por um acontecimento traumático de sua vida. Também é muito importante compreender que nós precisamos cada vez mais desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Com relacionamentos mais saudáveis, não só em casamento, mas em qualquer forma de relação, nós não teríamos adoecido ou tendo tanto pavor por algo que parece tão simples, que é a união de duas pessoas. O casamento, ele nada mais é do que a união de duas pessoas, de um compromisso sério, de um compromisso um pouco mais íntimo com alguém. E quando a gente está em uma sociedade onde as relações estão adoecidas, onde parece que é muito fácil se casar e se desfazer desse casamento, ou querer alguém e depois não querer mais, a gente tem um pouco mais de receio em dar um passo mais adiante, porque parece aí que se relacionar é sofrer. Se relacionar não é sofrer. Só que a nossa sociedade ainda não conseguiu entender as formas de se relacionar de forma saudável. Por isso, aqui eu vou deixar a reflexão. Se você está casado, se você está casada, se você tem filhos, cuide dessa relação para que seus filhos tenham uma boa referência de união, tenham uma boa referência para que ele possa desenvolver bons relacionamentos aí. Cuidar de nossos relacionamentos, de nossa união, também é desenvolver no outro
esse cuidado, essa possibilidade de uma relação mais saudável. Então, se você gostou desse assunto, se você já ouviu falar sobre homofobia ou não, põe aqui nos comentários para mim, que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se você conhece alguém que está precisando conhecer sobre esse assunto, compartilhe esse vídeo, que já podemos aí ajudar uma pessoa a se conscientizar e a procurar ajuda. E se você quiser saber mais curiosidades, você pode acompanhar o canal, seguir a gente e até mesmo assistir o vídeo anterior que fala sobre o amor na pré-história, uma outra curiosidade que eu fiz no outro vídeo. E aí a proposta é a gente fazer várias curiosidades. Você pode deixar aqui também nos comentários alguma, que eu posso, quem sabe, fazer um vídeo aí com a sua curiosidade. Um abraço e até a próxima!